Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja conosco nesse instante. Estamos aqui mais uma vez, servindo a Deus, cultuando ao Senhor, separando o nosso tempo, um momento de devocional, um momento de aprendizagem, não é verdade? Um momento onde nós separamos para entender um pouco mais da palavra de Deus, dos seus ensinamentos, daquilo que Deus quer falar aos nossos corações, o que eu e você conseguimos extrair da história bíblica. E sendo a história bíblica, nós estamos estudando um pouco e falando e compreendendo um pouco do livro de Daniel. E esse livro de Daniel tem sido acompanhado do livro que nós temos lido, seguido, que é o livro chamado Dependência e Fidelidade, através da perspectiva de Daniel. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler do verso de 1 a 4, que diz assim: Certa vez, o rei Belsazar, deu um grande banquete para 1.000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem naquelas taças. Então trouxeram as taças de outro que tinha sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam nas taças, enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata também, e os de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Daniel 5, do versículo 1 ao versículo 4, retrata essa situação, meus irmãos. E como diz aqui o nosso livro que nos instrui aqui nesta noite, nos auxilia neste momento, diz que Belsazar, ele foi um jovem que testemunhou o que Deus havia feito com a sua casa na vida do seu pai. Nabucodonosor, possivelmente, na casa do seu pai Nabucodonosor, e possivelmente viu, ou no mínimo ficou sabendo do livramento que Deus deu na fornalha acesa 7 vezes mais do que o normal aos amigos de Daniel, Ananias e Misael e Azarias. Também pode ter presenciado a perturbação do pai com o sonho da estátua e as suas mudanças, depois que Daniel lhe revelou a interpretação daquele sonho. Viu como seu pai ficou depois do segundo sonho, e quando foi morar junto com os bois, vivendo como um animal, até que voltou à consciência e o seu coração se humilhou, converteu-se a Deus. Belsazar conviveu de perto com seu pai, que era orgulhoso e soberbo, e depois com seu pai, já humilde e quebrantado diante do Deus Altíssimo. Mas Belsazar, meus irmãos, infelizmente desprezou toda a experiência de seu pai. Ele desprezou. E o conhecimento de Deus para viver em seus próprios prazeres carnais, ou seja, ele desdenhou. Ele não quis, ele não aceitou. Na verdade, através da experiência que ele teve vendo o seu pai passar por isso, não é verdade? E também, não só isso, mesmo que ele não tivesse vivenciado ou vivido isso, ele testemunhou, ele ouviu, as histórias correm ao longo dos anos e por experiência ele poderia ter tido uma ação diferente. Quais foram as consequências do seu pai enquanto orgulhoso? Quais foram as experiências do seu pai enquanto ele foi duro, rígido, impiedoso?
E depois, quais foram as experiências que o pai dele teve depois de se humilhar e reconhecer que o Deus de Daniel era o Senhor dos senhores? Quais foram as consequências? Quais foram os frutos? Mas mesmo assim, mediante tudo isso, ele abriu mão dessas experiências e teve essas atitudes. E nós vamos acompanhar agora na leitura, continuando. Diz o texto de hoje que depois de haver assumido o trono do seu pai, Belsazar, ele embriagou-se num grande banquete que ele ofereceu aos nobres da corte. Durante aquele episódio, importantes fatos estavam acontecendo, mas, devido à sua embriaguez e envolvimento naquela grande festa, Belsazar não se deu conta do que estava fazendo naquela situação. E nós vamos destacar alguns itens aqui que diz: a Babilônia estava sendo tomada pelo rei Dário. É uma das coisas que estava acontecendo, mas ele não percebeu. Belsazar, ele não notou, porque ele estava focado nos prazeres da carne. Enquanto o rei e todos os nobres do palácio festejavam e se embriagavam, a capital do Império Babilônico, a Babilônia, estava sendo invadida pelo rei Dário, do Império Medo. O cumprimento da profecia através do sonho da estátua que o rei Nabucodonosor teve estava se cumprindo. Enquanto o rei Belsazar queria apenas festejar, curtir e se divertir, sua cidade e o seu império estavam à beira do abismo e da destruição. Fatos ocorridos naquela ocasião, meus irmãos e minhas irmãs, nos fazem pensar hoje também. Será que nós não devemos estar atentos e atentas às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para que a gente não perca o controle da situação, para que a gente não deixe as coisas simplesmente ou somente para depois ou para o acaso? As coisas estão acontecendo ao nosso redor enquanto nós estamos envolvidos na nossa bolha, no nosso problema, e a gente não consegue ver o macro, né? E Deus tem tentado nos mostrar, Deus tem tentado se expor e fazer com que eu e você vejamos as coisas acontecendo ao nosso redor. Por quê, queridos? Olha só, com as experiências que esse jovem teve vendo o seu pai, Nabucodonosor, passar por tudo que passou, não era para ele ter tido uma experiência diferente? Ou será que era mais cômodo? Será que era mais fácil? Será que era mais prático, talvez, seguir o mesmo exemplo da libertinagem, dos prazeres da carne? Será, queridos? Ele estava com o coração corrompido, mas ele poderia ter feito diferente, não poderia? Mas aqui estão algumas das consequências. A verdade é que muitos fazem a mesma coisa. Depois que conquistam posições, assumem certas funções de prestígio, esquecem-se dos valores e dos princípios que aprenderam na sua vida, na sua história familiar. Infelizmente, esquecem-se do valor da vida, do propósito determinado por Deus. Buscam apenas a satisfação com os prazeres efêmeros, enquanto o ladrão está chegando e trazendo consigo a destruição. Jesus nos fez um alerta claro lá em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Portanto, eu preciso ficar sempre atento. Você, querido irmão, você, minha querida irmã, precisa estar sempre atenta, vigilante, porque senão, em vão, trabalha a sentinela, como já diz a palavra de Deus. Portanto, nós precisamos então estar atentos, vigiando para não cair na tentação dos prazeres de agora e se esquecer do compromisso que temos com o nosso presente e com o legado que deixamos para o nosso futuro e também o de nossa família. Queridos, olha o fato importante que nós poderíamos frisar nesta noite. O cuidado. O que você quer para sua família? O que você quer para você, para as pessoas que estão em volta de você? O bem comum?
Sim, com certeza, esperamos que sim. Mas para isso nós precisamos, de alguma forma, extrair das experiências que nós tivemos, seja da dor, seja dos momentos mais difíceis, é extrair algo de bom. Como assim extrair algo de bom? Querido, experiências. Quem sofre dores, quem sofre de fato e de verdade e consegue enxergar e alcançar o cuidado de Deus, enxergar a mão de Deus, essas pessoas conseguem extrair da sua vida coisas boas. Porque entendendo que a vida é um sopro e nós somos reféns disso, o importante é vivermos uma vida de qualidade na presença de Deus e saber qual legado nós vamos deixar. E as pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos cuidados também, o que vamos deixar? Qual é a marca? Qual é a lembrança? Qual é o sentimento? E nessa história aqui que nós acabamos, de ler, de acordo com o livro, o legado que deixamos para o nosso futuro e para a nossa família. O que o rei Nabucodonosor deixou de legado para o seu filho Belsazar? Qual foi o legado? Aqui estamos, depois de tantos anos, e ainda falando e tirando lições para as nossas vidas. Pois bem, o abuso da bebida, de acordo com o livro que nós estamos acompanhando. O grande erro de Belsazar, naquela festa, foi o abuso da bebida. Ele liberou a bebida para todos. Sabemos muito bem que a embriaguez leva qualquer um à ruína, ou seja, além de o rei perder o juízo com a bebida, ele proporcionou a mesma experiência a todos os convidados, incluindo os nobres que estavam ali naquela festa. Infelizmente, muitos pais de família, queridos, se embriagam e permitem e incentivam também suas esposas a beberem e até mesmo ensinam seus filhos a fazer o mesmo. E quando olham ao redor, tudo está perdido e destruído. Se a bebida alcoólica é tão boa, por que ela tem tido um poder de destruição tão amplo e há tanto tempo? Vício pode levar você a perder a consciência, pode levar você a perder a razão, perder o juízo e tudo que você conquistou. É um risco. Ele destrói não apenas a sua vida, o vício, mas também a sua família, deixando todos vulneráveis. O caminho da embriaguez é o caminho da ruína, da destruição e também, por que não, da morte. Foi isso o que aconteceu com o rei Belsazar. Ou seja, profanação das coisas sagradas também. A embriaguez do rei Belsazar levou a atitudes inconsequentes. Ele mandou trazer as taças de ouro, de prata do templo de Jerusalém. Eram objetos consagrados para o culto a Deus e deveriam ser usadas apenas no templo ou nos rituais religiosos judaicos. Mas Belsazar comete essa terrível profanação ao mandar trazer os objetos para sua festa profana. Fazendo isso, ele estava ofendendo e zombando de Deus. Afrontava o Deus de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o mesmo Deus que salvou seu pai, Nabucodonosor. E para piorar a situação, ele usa a taça para celebrar e adorar seus deuses e as coloca nas mãos dos seus convidados, liberando então para profanação e adoração também, ou seja, estava usando objetos consagrados a Deus para idolatria. Isso é um pecado, queridos irmãos e irmãs, contra Deus. Será que em algum momento não estaríamos nós também, de alguma forma, profanando as coisas de Deus? Muitas vezes consagramos algo ao Senhor e depois a usamos de qualquer jeito. Como você acha que Deus se sente quando negligenciamos aquilo que separamos a Ele? Isso pode acontecer também com o nosso coração e também com o nosso corpo. Quando confessamos os nossos pecados a Deus
e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos consagramos a Ele de corpo e alma. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós, mas toda vez que pecamos, profanamos um bem precioso de Deus, que é as nossas vidas. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Isso é o que nós extraímos de informação e eu te convido a ler na sua casa esses versículos para corroborar o que nós acabamos de ler aqui. E isso é sério, meus irmãos. O versículo 5 diz que Deus transformou aqueles prazeres pecaminosos em uma grande perturbação. Mas sobre isso falaremos numa próxima reflexão, para que a gente não possa se estender no tempo e também no estudo. Deus mostrou a Beltsazar, através da vida do seu pai Nabucodonosor e do testemunho dos homens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, homens fiéis a Deus, como se deve reinar e governar uma nação. Mas Beltsazar ignorou, e não somente isso, ele desprezou todo o conhecimento sobre Deus e pecou contra o Senhor. Ele foi orgulhoso e soberbo também, como seu pai, antes da conversão. Queridos, olha só a importância de extrairmos das lições o melhor. Como não fazer depois de tantos erros e equívocos? E o que fazer depois de tantos erros e equívocos? Que é o oposto, que é não profanar, que é justamente honrar a Deus, entender e ver e enxergar o cuidado de Deus. Isso é muito importante. E foi exatamente isso que Beltsazar perdeu. Ele perdeu a essência, ele perdeu a sua experiência, ele achou que ele estava acima de Deus. E não estava. Não estava, queridos. E isso já era anunciado. Se ele tivesse se cuidado, se ele tivesse enxergado, olhado para trás, como o passado, como um retrovisor, olhar e identificar, mas estar à frente, olhando sempre, entendendo os princípios e o caminho de Deus, ele não teria passado também por essa situação, poderia ter evitado muitos e muitos sofrimentos, angústias, perturbações, mas o desequilíbrio daquele ser, daquele rei, fez com que ele também passasse algo semelhante com o que seu pai passou, por orgulho e soberba. E parece que a história se repete, né? Queridos, quantos de nós muitas vezes também deixamos as nossas vidas dominar as coisas por achar que pelo nosso passado já está determinado o nosso futuro? Não, muito pelo contrário. Só quem tem o poder de quebrar qualquer tipo de jugo sobre você é você mesmo. Você não é obrigado a carregar o passado dos seus pais, você não é obrigado a carregar o passado da sua família, caso você tenha sofrido, caso você tenha passado por situações vexatórias, constrangedoras, traumáticas. Essa culpa não é imputada a você, querido. Você quebra, você tem o poder de fazer isso. Você, somente você, com a ajuda de Deus. Se você tem passado por dificuldades e você tem visto que isso se repete ao longo da história, da geração em geração, você pode quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Faça ao contrário das experiências. Se você conviveu com drogas, se você conviveu com prostituição, se você viveu a sua família de uma forma tóxica, se você tem vivenciado as mesmas coisas, rompa isso em nome de Jesus. Você pode quebrar esse ciclo. Você pode ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida satisfatória, uma vida que agrada o coração de Deus. Você não é responsável pelos erros do passado. Você não tem como mudar mais, mas você pode mudar o futuro. Você pode mudar o seu presente e refletir então no seu futuro. Viva o melhor de Deus para você. Viva o melhor de Deus para sua família. Viva a plenitude de Deus para você. Beltsazar, ele teve essa oportunidade, porque ele viu até onde o pai dele foi, o que ele sofreu e o que ele não sofreu após a sua conversão, mas ele escolheu o lado pior. Mas eu e você temos a chance a partir de hoje de mudarmos a nossa história, de mudarmos a nossa forma de enxergar a vida. E para a gente encerrar esse estudo,
O livro continua dizendo assim: E você tem seguido o propósito de Deus? Tem andado de acordo com a vontade do nosso Deus Altíssimo? Ou tem se perdido no meio do caminho e abandonado a vontade central de Deus para seguir os seus prazeres? Não se esqueça de que Deus é um Deus de amor, mas a sua paciência também tem um limite determinado por Ele mesmo. Ele é misericordioso, mas também é o justo juiz. Por isso, convido você a fazer neste momento um momento de oração, de restauração e de renovação espiritual. Então, meu irmão e minha irmã, eu convido você, onde você estiver agora, feche os seus olhos e tenhamos um breve momento de oração. Senhor Deus, lemos, estudamos a sua palavra, refletimos sobre ela e ela é desafiadora e ela nos faz repensar as nossas ações, as nossas práticas. Nos ajude, ó Deus, a sermos homens e mulheres melhores, ó Pai amado, a seguir o seu caminho, a não olharmos para trás, onde às vezes parece que o nosso passado nos amarrou e nos faz sofrer as consequências de algo que não é nosso. Nós somos feitos para sermos vencedores e nós só seremos vencedores se enxergarmos o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cristo ressurreto em nossas vidas. Assim eu oro a Deus para que as nossas vidas como homens e mulheres de Deus sejam honradas pelo Senhor e que o Senhor nos ajude, porque de nós mesmos nós nada somos e nós nada podemos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, consagro, abençoo cada um e cada uma que está assistindo e participando desse estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, todos os dias nós somos desafiados a olharmos para trás e ficarmos no passado, mas Deus nessa noite te convida a olhar para trás e mudar o seu presente, porque aí sim você colherá os frutos no seu futuro, frutos de bênção, frutos de paz. Isso é o que Deus tem para a sua vida. Não desista, não pare, continue, vá avante. E nós sabemos as consequências que Daniel, Ananias, Arias e os seus amigos, enfim, tiveram, sendo fiéis, tementes e obedecendo a Deus. Que eu e você sejamos também fiéis, tementes e obedientes ao nosso bondoso Deus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E nós nos encontraremos no nosso próximo culto, estudo, enfim. Logo mais nos encontraremos.